Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao DNA do Direito. Eu sou o professor Ari e vou lecionar para vocês Direito Constitucional. É uma satisfação tê-los conosco. Iniciando, Direito Constitucional. Direito Constitucional é um ramo do direito público, envolvendo o Estado. O ramo do direito privado, o nosso é o direito público. Direito público, e nós temos dentro do direito constitucional uma base, que é um tripé de assuntos. Então, a Constituição, toda a Constituição ela deve ter esse tripé de assuntos, que é a estrutura do Estado. Então, direito constitucional é uma norma suprema que estrutura o Estado, organiza os poderes executivo, legislativo e judiciário e limita o poder, inicialmente limitando o poder do Estado, eficácia vertical, e hoje também o abuso de particulares, né? Uma eficácia horizontal. O direito constitucional, ele não surgiu de uma hora para outra. Imaginem só, a pessoa estava olhando a lua e falou, vou fazer uma Constituição. Não, não foi bem assim. Né? Ela é uma luta histórica. Ela é uma luta histórica. E hoje eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Nós vamos conversar nessa aula, nossa primeira aula de Direito Constitucional, introduzindo esse assunto novamente aqui no curso. Então vamos conversar um pouco dessa parte histórica. Essa parte histórica também é chamada de constitucionalismo. Constitucionalismo, que foi um movimento político, porque tinham várias correntes divergentes, jurídico, por se tratar de uma lei, social, onde a sociedade estava envolvida, ideológico, porque existia uma ideologia, queria uma norma maior, uma norma suprema, que estivesse acima do rei. Ideológico e ainda cultural. Surgiu fortemente essa ideia de ter uma lei maior do que as outras, uma lei maior do que o próprio rei, né, que na época a maioria dos estados soberanos eram monarquias. Então, no movimento histórico, dentro de um movimento histórico chamado Iluminismo. Então nós tivemos uma construção histórica até hoje do direito constitucional. E essa construção histórica ela é dividida em três partes: constitucionalismo antigo, moderno e pós-moderno. Então vamos lá? Vamos ao constitucionalismo antigo. O que eu vou falar aqui? Do constitucionalismo antigo até o moderno, não existiam constituições. Não existiam constituições. Tá? O que existiam eram sementes de constituições. Então eu vou demonstrar para vocês, historicamente, fatos que falam sobre estrutura do Estado, organização dos poderes, limitação do poder. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos... Os hebreus tinham reis. E os reis, antes de tomarem atitudes importantes, chamavam quem? Os profetas. Para que os profetas dissessem ao rei o que ele deveria fazer. Então os profetas limitavam o poder do rei. Limitação do poder. Então já havia uma sementinha, uma limitação do poder do rei. Direito constitucional, limitação do poder. Coloco agora alguns documentos aqui para vocês acompanharem comigo aqui essa nossa passagem histórica. Então, eu coloco aí, né, os hebreus. Eu vou até acrescentar um aqui depois dos hebreus, né? A própria Grécia ela tinha cidades, polis. Essas polis eram tão fortes que pareciam estados soberanos. E eram estruturados. Tinham leis estruturando essas polis. Estruturação do Estado, porque essas polis eram como se fossem estados soberanos. Mais uma sementinha de Constituição. Documentos estruturando as polis / Estado.
Tivemos depois a Carta Magna, documento importante, Inglaterra, 1215, João Sem Terra. João Sem Terra, acho que vocês já ouviram falar, ou pelo menos já assistiram o filme Robin Hood. O rei do filme Robin Hood era o João Sem Terra. João Sem Terra, ele conseguia não ser querido por todos. Ninguém queria bem o João Sem Terra. João Sem Terra chegou, mas como uma pessoa que não é querida chega ao poder do jeito, né? E é rei, né? Um rei. João Sem Terra, ele era irmão do, não sei se vocês já ouviram, Ricardo Coração de Leão, um grande guerreiro, um grande rei e guerreiro. Ele não era apenas um rei que mandava as tropas, ele ia e lutava com as tropas. Então, o Ricardo Coração de Leão era um grande governante, um grande guerreiro. João Sem Terra era irmão do Ricardo Coração de Leão. João Sem Terra porque o pai o deserdou, deixou ele sem terra. Ricardo Coração de Leão era um guerreiro, estava lá com as suas tropas, mexendo nas suas armas, nas armas, né, as tropas, quando, de repente, um dos seus súditos, sem querer, disparou uma flecha e acertou Ricardo Coração de Leão. E Ricardo Coração de Leão acabou falecendo. Um pouquinho antes de 1200, ele acabou falecendo. Olha, né, ele teve uma infecção, não tinha antibiótico à época, e ele acabou falecendo. E João Sem Terra assumiu o trono. João Sem Terra, ele conseguiu incomodar a todos. Da família, ao povo, aos nobres, ninguém gostava do João Sem Terra. E a nobreza chegou até João Sem Terra e falou: está aqui a Carta Magna. Assine. Caso você não queira assinar, tiraremos você do trono. Então ele não teve muitas opções. Ele acabou assinando a Carta Magna, que dava direitos, limitando seus próprios direitos. A Carta Magna ela foi assinada em latim. Isso na Inglaterra. Por quê? Assinada não, ela foi redigida em latim. Por quê? O rei ele não queria que o povo soubesse dos direitos que estavam ali na Carta Magna. E naquela época, os ingleses tinham o idioma deles, que era o inglês. Né? O latim era desconhecido para eles. Então eles ficaram muitos anos sem saber do próprio conteúdo da Carta Magna. Então, aconteceu isso na Inglaterra e foi uma limitação do poder do João Sem Terra. Tá? Nós tivemos ainda, depois, no século XIV, pactos, acordos entre o rei e os súditos. Né? Então, pactos para os reis, em determinado momento da história, eles eram amigos da nobreza, deixavam os nobres construírem os seus feudos. Em determinado momento, esses nobres estavam mais fortes do que o próprio rei. O que o rei fazia? Fazia um acordo com os súditos da nobreza, né, que eram subordinados à nobreza, fazia um pacto com eles, dava terra a eles, para eles saírem dos feudos, enfraquecendo os nobres, e aí o rei podia tomar o poder e mostrar a sua soberania interna. Então, ele assinou vários pactos também, dando direitos às pessoas, terras, para que ele pudesse retomar o território nacional. Então, foi um pacto em prol da retomada do território. Vários pactos, né? Tivemos forais, tivemos cartas de franquia, né? Dando esses direitos aos súditos. Posteriormente, 1628, o Petition of Rights, né? Petição de Direitos na Inglaterra, onde o rei teve seus direitos limitados. Até no acréscimo de tributo que ele fazia, teve que limitar seus direitos. Os exércitos, para a economia real, eles podiam entrar em qualquer casa, dormir e se alimentarem. Né? Imagina, você está na sua casa, daqui a pouco chega o exército lá, não, a gente vai dormir aqui hoje e vamos comer tudo que tem. Né? Então, foi uma petição de direitos fazendo com que o rei
tivesse alguns limites. Tivemos aí, mais uma vez, limitação do poder do rei. 1679, Habeas Corpus Act. O rei ficou proibido de cometer prisões arbitrárias. 1689, Bill of Rights inglês, onde o parlamento toma o poder do rei e fala, não, a partir de agora, o rei não tem mais tanto poder assim. O rei, ele tem que obedecer regras também. Ele não pode, mais uma vez, aumentar impostos do jeito que ele quer. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Então, mais uma vez, limitação do poder. 1776, as 13 colônias americanas, as 13 colônias inglesas, elas se rebelaram contra a Inglaterra, tornaram-se 13 estados soberanos. 13 estados soberanos na América. Com medo de uma retomada inglesa, formaram uma confederação. Confederação é um acordo entre estados soberanos por meio de um tratado internacional. E era um acordo de defesa para esses 13 estados soberanos, ex-colônias da Inglaterra, se protegerem caso tivesse um ataque. Com o passar do tempo, enfraqueceu essa ideia de confederação e resolveram criar os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. E criaram os Estados Unidos da América. Enquanto isso, na França, havia uma insatisfação em relação ao rei. Teve a Revolução Francesa, onde havia o rei, a nobreza, a ralé, segundo Hannah Arendt, a ralé, eles tinham dinheiro, eram politizados e não tinham poder. Era a burguesia. Tinha a massa, que não tinha dinheiro, não era politizada e não tinha poder. A ralé fomentou a massa a tomar o poder. Quando a massa fez a Revolução Francesa e tomou o poder, eles eram despolitizados, eles não sabiam o que fazer com o poder. Aí a ralé falou, não, pode deixar, faremos um favor, ficaremos com o poder, tá bom? Então, a ralé, que tinha dinheiro, eram politizados, agora eles tinham o almejado poder, que a massa entregou de mão beijada para eles. E aí, até aí, nós tivemos sementes do constitucionalismo, chamado constitucionalismo antigo. Em 1787, os Estados Unidos fez a sua Constituição. A primeira Constituição do mundo foi a Constituição americana. E deu-se início ao constitucionalismo moderno. E aí nós tivemos o constitucionalismo moderno. A partir daí, e logo em seguida, 1791, a França também editou a sua Constituição. E foi até 1948, passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde atrocidades aconteceram, o mundo acabou quase por 2 vezes, Primeira Guerra Mundial, menos de 30 anos depois, Segunda Guerra Mundial. Foi criada a ONU em 1945, e em 10 de dezembro de 1948, a ONU edita um documento, para mim, um dos documentos mais importantes da história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que até então, o Estado, ele era a finalidade do homem. Com a declaração, o homem era a finalidade do Estado. E a declaração, em seu texto, ela colocou vários valores humanos, e um deles a dignidade da pessoa humana. Com isso, vários estados soberanos foram até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pegaram esses valores e colocaram em suas constituições. Então, nós tivemos, a partir de 10 de dezembro de 1948, o neoconstitucionalismo, ou pós-constitucionalismo. O neoconstitucionalismo, que eram regras com valores agora, com valores humanos, com base na dignidade da pessoa humana. Então nós tivemos 3 períodos. Um período que foi um período, vamos falar assim, embrionário, que foram sementes das constituições,
que é o constitucionalismo antigo, onde aconteceram as constituições, Constituição moderna, primeira Constituição do mundo americana, e essa ideia de Constituição, quando surgiu essa Constituição americana, ela vem de um movimento chamado Iluminismo. No Iluminismo, dentro do Iluminismo, teve um movimento chamado Constitucionalismo, que era um movimento, uma ideia de ter uma lei acima do rei. E essa lei veio com a Constituição americana e depois com a francesa. Aí teve início o constitucionalismo moderno. Até 10 de dezembro de 48, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando surgiu o neoconstitucionalismo. Diante disso, encerramos aqui essa parte histórica. Reitero que é um prazer estar com vocês, e um forte abraço e até a próxima.